Olá, meus queridos, tudo bom? Espero que sim. Nas últimas aulas, nós conversamos sobre os princípios que norteiam o direito tributário e os principais conceitos de tributos. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre os conceitos, não hesitem em perguntar. Nós temos chat semanalmente para tirarmos dúvidas e fixar o conteúdo. Bom, fazendo uma rápida recapitulação da nossa última aula, vimos todos os elementos que compõem a obrigação tributária, que são... Nós temos os elementos da obrigação jurídica tributária. O primeiro deles é a hipótese de incidência. Como nós já estudamos, é um fato abstrato descrito em lei apto a gerar a obrigação tributária, né? Então, ele é um fato hipotético que a lei prevê. Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O ativo, como nós vimos, é aquele que tem o direito de cobrar e arrecadar o tributo, tendo a titularidade do crédito tributário. Então, ele tem a capacidade tributária ativa. Já o sujeito passivo é aquele que pratica o fato gerador, ou seja, ele é detentor da capacidade tributária passiva. É aquele que deve pagar o tributo, é o devedor. E nós temos também a base de cálculo, que vai ser um valor de referência para a incidência da alíquota, que vai ser, por sua vez, um percentual, geralmente, né, um percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. Então, a gente tem aí como um resumo bem geral, né, dos elementos da obrigação jurídica tributária. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as definições, eu peço que vocês retornem para a aula número 2, em que a gente tem a explicação detalhada de cada um deles. Guardaram bem esses conceitos? Eles serão bastante necessários nessa nossa aula, viu? Quem ainda estiver com dúvidas sobre essa parte, vai retornar, como eu já falei, ao final da aula 2 e rever a explicação completa. Para essa aula, nós vamos precisar da Constituição e do Código Tributário Nacional em mãos. Não se esqueçam de anotar algumas informações, porque nem tudo está no nosso caderno didático e algumas complementações e atualizações são necessárias. Passemos agora, então, à nossa unidade 2 do caderno didático e vamos falar sobre crédito tributário e tributos em espécie. Agora, nós vamos trabalhar exatamente os elementos da obrigação tributária e por que é tão necessário que a gente tenha esses conceitos bem gravados na cabeça. A gente viu na última aula o que é obrigação tributária, né? Que é aquela obrigação que permite que o sujeito ativo possa exigir, ou seja, cobrar o pagamento de um tributo do sujeito passivo, não é mesmo? Então, vocês entendem que o sujeito ativo tem aí um crédito a ser pago pelo sujeito passivo? Vamos ao conceito. Designa-se crédito tributário a prestação em moeda ou outro valor que nela se possa exprimir que o sujeito ativo da obrigação tributária, que aí no caso é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, vão ter o direito de exigir do sujeito passivo, direto ou indireto. E aí entra o contribuinte, o responsável ou terceiro. E aí é uma questão que a gente entra na substituição tributária. Bom, mas o que eu quero que vocês vejam aí? Que o crédito tributário, ele é a determinação quantitativa do tributo. O que quer dizer isso? Ele vai ser um valor em moeda, né, em dinheiro, ou em algo que se possa exprimir em moeda, né, como títulos. Então, ele vai ser um valor pecuniário. O que é pecúnia? É dinheiro. Pecúnia é dinheiro. Toda vez que se falar em valor pecuniário, quer dizer valor em dinheiro. No artigo 139 do CTN, a gente tem que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. O que isso quer dizer? Isso aí envolve um pouquinho do estudo da natureza das obrigações dentro do estudo do direito civil. E aí, a gente tem que a obrigação principal, o que é a obrigação principal? E por que ela tem a mesma natureza? Né? Qual que é essa natureza? Né? A obrigação principal, ela é pagar o tributo, como a gente já falou isso na aula passada. E a natureza, ou seja, se ela tem a mesma natureza da obrigação principal, a natureza dela é obrigacional. Ela é uma obrigação de dar um valor em pagamento.
Sendo então o crédito tributário de forma ampla uma obrigação de dar, ele vai se equiparar a diversas outras obrigações de dar, que são os créditos a serem pagos a outras pessoas. Por exemplo, imagina só, Joãozinho deve ao Estado o valor do IPVA do carro dele, mas também ele deve à operadora de telefonia a mensalidade. E aí? Como se faz quando o crédito do Estado vai chocar com o crédito de outro credor? Será que Joãozinho vai poder escolher fazer o unidunité para quem que ele vai pagar? Será que o Estado e a empresa de telefonia vão tirar no par ou ímpar para ver quem recebe primeiro? Bom, como vimos na nossa última aula, o poder de tributar está entre os mais importantes do Estado, porque ele visa a sua manutenção, a sua sobrevivência através do dinheiro pago com os tributos. Sem o Estado funcionando, tudo viraria um completo caos, porque não haveria quem controlasse os ímpetos dos cidadãos. Assim, é razoável dizer que o sujeito ativo do crédito tributário vai ter alguns privilégios, porque o pagamento dos tributos é essencial para a sociedade. No artigo 184 do CTN, nós temos que, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. O que isso quer dizer? Vamos lá. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens. O que isso quer dizer? Bom, o Estado, ele pode ter privilégios sim, mas ele, claro, ele tem suas regras, ele não pode se sobrepor a qualquer privilégio que já exista em lei sobre determinados bens. E aí a gente tem que o sujeito passivo, a totalidade dos bens, das rendas de qualquer origem ou natureza dele é que vai pagar, tem que pagar o tributo. Não existe essa forma da pessoa se eximir de pagar essa obrigação. E vai excetuar unicamente os bens que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Aí cabe uma pequena atualização. A gente tem na apostila, fala sobre o CPC, o antigo CPC. E aí agora a gente teve, em 2015, a promulgação de um novo Código de Processo Civil, em que seu artigo 833, ele vai dizer quais são esses bens absolutamente impenhoráveis. Aliás, no novo CPC, ele identifica bens impenhoráveis. Não existe mais a palavra absolutamente, vai ser somente impenhoráveis. Ou seja, no resumo total desse artigo 184 do CTN, não são alcançados os bens que possuam privilégios especiais previstos em lei e os bens declarados legalmente como absolutamente impenhoráveis. Então, só para lembrar, vocês atualizarem na sua apostila que o artigo que fala sobre os bens impenhoráveis é o artigo 833 do Código de Processo Civil. No artigo 187 do CPC, nós temos lá que a cobrança judicial do crédito tributário, ela não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. O que quer dizer isso, gente? Ele não é sujeito a um concurso de credores. O que é um concurso de credores? É quando vários credores têm direito a um pagamento e o dinheiro daquele devedor vai ser dividido, vai ser repartido entre os credores. E por que o Estado, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores? Porque ela tem preferência, ela é paga primeiro, antes do concurso dos credores. E aí a gente tem ainda uma ordem que deve ser seguida. No parágrafo único, o curso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. Então vai ser primeiro a União, depois Estados e Distrito Federal,
Aí fala territórios, mas já não há mais territórios na Constituição brasileira. O CTN ele é de 1966, então ele tem uma nomenclatura um pouco antiga. Não se usa mais territórios. Então a gente tem, primeiramente, União, depois Estados, Distrito Federal, conjuntamente e pro rata, e municípios, né? Em terceiro lugar, conjuntamente e pro rata. O que é pro rata? Vai ser cada um no seu rateio, na sua parte, né? Então a gente tem que seguir essa ordem. Aí a gente tem esses detalhes. Apenas não tem preferência sobre os créditos decorrentes da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho, conforme prevê o artigo 186 do CTN. Então, é importante a gente lembrar que legislação trabalhista ou acidente de trabalho não vai vir depois do crédito tributário, ele vai vir antes. Da mesma forma, como garantia do crédito tributário para que se possa requerer a falência ou a recuperação judicial e para a celebração de contratos com a administração pública, né, ou seja, com o Estado, é necessária a prova de que o contribuinte interessado não se encontra em débito com a fazenda pública. E o que quer dizer isso? Quer dizer que tem que pagar todos os créditos tributários para que consiga fazer qualquer contrato com a administração pública ou tenha direito a requerimento de falência ou recuperação judicial. Então, isso aí também denota a preferência do crédito tributário sobre quaisquer outras formas de cobrança. É isso. O Estado tem preferências e privilégios que vão garantir o pagamento dos tributos, sendo que a lista presente na legislação, ela não é taxativa. Ou seja, as situações podem ser as mais diversas e ainda assim o Estado não vai sair perdendo. Entendemos então o conceito e as especificidades do crédito tributário. Agora nós vamos para as formas de constituição, suspensão, extinção e exclusão. Ok? Bom, a gente estudou sobre o fato gerador de um tributo, correto? Pois bem, a existência do fato gerador, que vai trazer para a realidade aquela hipótese de incidência prevista em lei, por si só não é suficiente para a cobrança do tributo. Mas como assim? Bom, é necessário isso tudo, claro, mas também é necessário que o Estado faça um procedimento chamado lançamento, que ele vai anotar de como que o sujeito deve pagar o tributo. E aí, possibilitando que o sujeito em questão tenha uma forma de realizar esse pagamento. Porque, imagina só, eu comprei um imóvel, eu estou sujeito ao pagamento do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Aí eu, sabendo disso, vou lá na Receita Estadual, chego lá na porta, pego um maço de dinheiro, jogo lá ou entrego para o porteiro e vou embora. Pronto, paguei. Faz sentido? Não mesmo. Então, a gente tem aí uma parte mais burocrática, mais administrativa, que vai envolver o pagamento do tributo. Vamos ao conceito? No artigo 142 do CTN, nós temos que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e determinar matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, é um procedimento administrativo. O lançamento é um procedimento administrativo que vai ser feito pela autoridade, que vai verificar a ocorrência do fato gerador, né? Ele vai garantir a existência de que houve, falar assim, houve mesmo esse fato gerador, qual foi a data, quando ele ocorreu, para que se faça o cálculo do montante do tributo devido, ou seja, verificar o valor exato que deve ser pago, identificar quem deve pagar, né? E, sendo o caso, aplicar multas ou juros, né? Se o pagamento tiver sendo feito após o período correto. Só então, aí que o sujeito vai ter a guia para realizar o pagamento. É importante dizer que o lançamento, ele não vai criar a obrigação de pagar o tributo, mas apenas vai declarar uma obrigação que ela nasceu antes, com a ocorrência do fato gerador. O lançamento, ele vai ter, então, uma natureza declaratória, porque ele declara o dever de pagar o tributo, mas ele não é uma declaração.
Da mesma forma, para que seja exigido o pagamento, o sujeito passivo ele precisa ser notificado, ou seja, ele precisa ser comunicado do lançamento do tributário. Mas atenção, o lançamento ele é feito por um servidor público, então é presumível que ele seja verdadeiro e correto. Se ele estiver errado, aí a obrigação é do sujeito passivo, é de quem tem a obrigação de pagar, que vai solicitar a correção e justificar por que está errado, podendo utilizar algum tipo de ação. Aí vai ser uma ação anulatória de débito fiscal, ou então outros tipos de ações para correção dos valores. Bom, sobre as formas de lançamento, nós temos 3 formas. Temos o lançamento direto ou de ofício, e aí assim... Na doutrina, a gente usa mais a nomenclatura de ofício. Temos o lançamento misto ou por declaração, e aí é mais utilizado o lançamento por declaração, e o lançamento por homologação. O que é cada um deles? Bom, o lançamento direto ou de ofício, por que chama direto? Porque o fisco, né, a autoridade que tem o poder de fazer esse lançamento, de cobrar o tributo, somente o fisco que vai atuar. Ele não depende de nenhuma atitude do contribuinte sobre aquele valor, aquele imposto. Ele só vai chegar e anotar, e aí o contribuinte deve pagar o imposto. Ele está descrito no artigo 149 do CTN, então caso vocês queiram, vocês tenham o CTN em mãos, é bom dar uma olhadinha. E aí a gente tem como exemplos o IPTU, IPVA, taxas, contribuição de melhorias, contribuições corporativas, contribuição para o serviço de iluminação pública, são exemplos de tributos feitos com lançamento direto ou de ofício. Então, a pessoa tem a casa dela, ela vai ter que pagar o IPTU, a guia do IPTU já chega diretamente na casa dela. Ela não precisa ir até a prefeitura para solicitar a guia do IPTU e nem para falar qual é o valor. Para o lançamento misto ou por declaração, tanto o fisco quanto o contribuinte participam. Como? Bom, o contribuinte vai complementar as informações que o fisco já tem. E aí é necessário que ele vá lá e apresente documentos, apresente comprovantes que vão ajudar o fisco a estabelecer o valor e as datas para pagamento. Eles estão descritos no artigo 147 do CTN, e aí vai ser, um exemplo é o próprio ITBI, que já mencionamos anteriormente. O ITBI, a pessoa fez a compra do imóvel, ela vai levar lá na autoridade, lá no fisco, os dados sobre o imóvel, o valor que foi pago, o valor venal do imóvel, e eles vão calcular o valor que deve ser pago e emitir a guia. O lançamento por homologação, o contribuinte vai apresentar e pagar tudo. E aí o fisco vai verificar posteriormente se está correto. Como? A gente tem como exemplo vários impostos, mas o contribuinte ele vai fazer tudo e aí, após isso, o fisco verifica se está correto ou não. Se tiver errado, ele vai falar alguma coisa. Se tiver correto, o lançamento ele é feito tacitamente. E está no artigo 150 do CTN, e vai ser um exemplo, a gente tem o ICMS, o IPI, o Imposto de Renda, o ITCMD de alguns estados, o PIS e o COFINS. Vamos ter um exemplo aí, o Imposto de Renda, o exemplo clássico de um lançamento por homologação. Por quê? Você faz a declaração do seu imposto de renda, você declara quanto você tem de renda e aí você já faz o pagamento. O pagamento é feito durante o ano anterior, né? Já diretamente, e algumas pessoas já fazem diretamente em folha salarial. E aí, a declaração ela é de ajuste. Então, você faz uma declaração, ajusta os valores, vê se você tem algum valor a restituir, ou seja, a receber. E aí, se não houver nenhum problema, se estiver tudo correto, o fisco vai simplesmente homologar de forma tácita. Se tiver algum erro, ou seja, se você cair na malha fina, aí o lançamento não foi homologado, então você tem que apresentar novos documentos, apresentar novas justificativas para a homologação deste imposto. Beleza.
Depois de lançado o tributo, nós vamos ter formas de exclusão, suspensão e extinção. Falaremos, portanto, sobre as causas de suspensão do crédito tributário, ou seja, formas de adiar o pagamento do tributo. Bom, no artigo 151 do CTN, nós temos que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial ou o parcelamento. O que é cada um deles? A ampliação do prazo por lei, ele só pode ser feito pela entidade tributante, no caso da moratória. O que é moratória? A concessão da moratória, ele é um fator ampliativo do prazo para que certa e determinada dívida venha a ser paga por sujeito passivo individualizado de uma vez só ou em parcelas. Nesse caso aí, vai ser de uma vez só, porque em parcelas a gente tem uma outra opção que é o parcelamento. Então a moratória é o quê? É só a ampliação do prazo. Vai dar um prazo a mais para que o contribuinte faça o pagamento do tributo. O depósito do seu montante integral, ele é feito para mostrar ao fisco que não há intenção de não pagar o tributo. Ele vai dar um tempo suficiente para o contribuinte questionar a cobrança, seja no fato de haver a cobrança, quanto em relação aos valores envolvidos. Então, enquanto a reclamação corre, o valor já está depositado. Mas aí continua incidindo juros e correção monetária. Então, ele é uma solução temporária, ele é só até que você consiga chegar a um valor correto ou chegar na conclusão de que você não deve aquele tributo, e aí você recebe de volta. Bom, as reclamações e os recursos só vão ser admitidas no caso de recursos com efeito suspensivo, porque a gente tem outros tipos de efeito dos recursos do direito. Então, nesse caso, a gente só vai aceitar os recursos com efeito suspensivo, que vão suspender o crédito tributário. Parece meio óbvio, mas assim, é importante salientar essa questão. Nos incisos 4 e 5, nós temos a concessão de medidas liminares. Então, o juiz, ele pode antecipar o resultado da ação até que ela termine. Como que é possível isso? Existem diversas formas disso acontecer, mas suponhamos que o resultado, até que se espere o final da ação, algo já vai ter acontecido, de forma que a ação se torne obsoleta. Então, o juiz pode antecipar o resultado, porque senão, para que aquela ação, né? E aí, ele pode antecipar, tanto no caso de mandado de segurança, quanto outras espécies de ação judicial. Já o quinto inciso fala sobre o parcelamento. E é importante falar que o parcelamento ele não é uma novação. O parcelamento ele não está inserido entre as causas extintivas do crédito tributário. Ele está figurando meramente como uma dilação do prazo de pagamento. Então, ele não é uma novação, que a novação vai ser como se tivesse excluído aquele tributo e incluído um novo no lugar, ou uma transação. Transação a gente vai falar mais para frente, mas ele não é uma transação também. Ele apenas vai suspender a exigibilidade do crédito. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem esse entendimento de que o parcelamento ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Vamos continuando então. Sobre a extinção do crédito tributário, está estabelecido no artigo 156 do CTN a seguinte situação. Artigo 156. Extinguem o crédito tributário. 1. O pagamento. E aí nós temos que é uma questão bem óbvia, né? Mas assim, é importante falar um pouco sobre o pagamento. O artigo 157 até o artigo 169 do CTN. Nós temos que o pagamento ele é feito no domicílio do sujeito passivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a União tem um tributo a ser cobrado de uma pessoa que mora, cujo domicílio dela é Minas Gerais, ela não pode emitir ou exigir o pagamento desse tributo no Amazonas.
Por quê? Porque o pagamento do tributo ele deve ser feito no domicílio do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte. Qual que é o prazo de um pagamento? O prazo do pagamento ele tem que ser de 30 dias se a lei não dispuser ao contrário. Isso está escrito nesses artigos que eu mencionei, 157 até o 169, mas aqui nós vamos fazer um apanhado. Se a lei não falar diferente, o prazo vai ser de 30 dias. E aí a gente tem algumas questões, quando a pessoa paga a mais ou paga a menos. Se a pessoa pagar a mais, ela vai ter um pagamento a mais ou a menos, né? Se ela pagar a mais, ela tem um pagamento indevido. E aí a gente tem a situação de indébito, que é quando a pessoa paga um tributo a mais. E aí, se ela pagou a mais, ela pode solicitar a restituição do valor. Por quê? Porque ela pode solicitar através de uma ação de repetição de indébito, que é uma ação que vai ser feita para recolher, para que o Estado faça a devolução do valor de um tributo que foi pago a mais. Então, ele vai devolver somente o valor que excedeu o pagamento do tributo. No caso de pagamento a menor, aí existem outras questões, né? Quando a pessoa paga o tributo menos do que ele deveria, e aí vai ter um cálculo que vai identificar o quanto de multa de juros ele já pagou e vai ser emitida uma cobrança desse valor restante para a pessoa pagar. E continua incidindo multas e juros, né? Mas é importante a gente falar que existe a súmula vinculante número 71 do STF. O que diz essa súmula? Diz que tributo indireto não dá direito à restituição. O que isso quer dizer? O pagamento a mais de um tributo indireto, como por exemplo o ICMS, que é um tributo que ele como vocês vão estudar aí no seminário, ele é um tributo que ele vem da produção do bem, e aí quem vai pagar é o consumidor final. Então tem toda uma cadeia aí envolvida, e o consumidor final entra como substituto tributário, e aí ele vai pagar o imposto. Se ele pagar a mais, ele não tem direito à restituição, como já foi sumulado. O que quer dizer isso? A súmula do STF é um entendimento pacificado dentro da maior instância do direito brasileiro, que diz, nesse caso, que o tributo indireto não dá direito à restituição. Então, é uma questão que envolve também o pagamento. Caso vocês queiram anotar, né, é importante, e não está na apostila essa questão. Bom, a outra forma de extinguir, ou seja, acabar com o crédito tributário é a compensação. Se a gente tem partes iguais e créditos iguais, então a gente tem a possibilidade de compensar esses valores. Como assim? Bom, eu devo para o Estado R$1.000 em tributos. O Estado me deve R$1.000 em alguma ação que eu entrei contra o Estado. E aí, no caso, não vale o Estado em sentido amplo. Tem que ser a mesma pessoa de jurídica de direito público. Nesse caso, vamos supor que seja o Estado de Minas Gerais. Eu devo para o Estado de Minas Gerais R$1.000 em tributos. E o Estado de Minas Gerais me deve R$1.000 em alguma ação que eu entrei contra o Estado. E aí nós temos partes iguais, créditos iguais. Então, compensa e fica igualado. Você fica quites com o Estado e só vale se for partes iguais e créditos iguais. Ah, mas se eu estou devendo 1.000 e o Estado estiver me devendo 800, vai dar para fazer? Não, não dá para fazer compensação se o crédito não for exatamente igual. Sobre o terceiro inciso, que é o Instituto da Transação, a gente tem, que como a gente já mencionou mais cedo, não é novação. Ele vai ser um acordo feito por meio de lei. É um acordo. Então, assim, o tributo, ele vai deixar de existir a partir da transação. Não é uma novação porque ele não vai criar um novo tributo. Ele extingue o tributo, ele acaba com a existência daquele tributo. E só é feito mediante lei. Então, tem que ser seguidos os ritos processuais característicos. A quarta possibilidade é a remissão. O que é a remissão? É um perdão. É um perdão que é dado por lei ou por ato administrativo da entidade tributante.
A remissão, ela vai ser o perdão total. Vou beber uma água aqui. A remissão, ela é o perdão total, por lei ou ato administrativo, daquele tributo. Então, vai perdoar tudo, o tributo, as taxas, as multas, tudo que vier junto com aquele tributo. Então, ele é um tipo de perdão. E no quinto inciso, nós temos a prescrição e a decadência. Então, é importante a gente dizer que a prescrição e a decadência vão ser perda de prazo. Quem perde o prazo aí nesse caso? O ente tributante. No caso, o Estado perdeu o prazo de solicitar ou de exigir aquele crédito. Aí entra o instituto da prescrição e da decadência. É importante dizer que a decadência vai ser um prazo, né, que vai ser dado para que o Estado estabeleça o lançamento. Então, antes do lançamento, existe a decadência. E após o lançamento, vai vir a prescrição. Se, após o lançamento, no prazo de 5 anos, o Estado não fizer nenhuma atitude para cobrar aquele tributo, entra o instituto da prescrição. Se o Estado perdeu o prazo de realizar o lançamento, aí ele vai entrar o instituto da decadência. O início da decadência, ele varia de acordo com o tipo de lançamento tributário. Então, no caso de lançamento de ofício ou por declaração, nos termos do artigo 173 do CTN, vai ocorrer a decadência em 5 anos, contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Já no caso do lançamento por homologação, vai ser o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e vai estabelecer que a Fazenda Pública pode homologar o lançamento em até 5 anos da ocorrência do fato gerador. E se permanecer em silêncio, ocorre o que chamamos de homologação tácita. E com isso, vai haver a extinção da obrigação. É importante dizer também que, se ocorrer o instituto da prescrição e a pessoa foi lá e pagou o tributo, o problema é dela. Ela não pode solicitar de novo. Por quê? Porque a exigência do tributo já existia. O tributo existiu, o crédito tributário existiu. Então, a pessoa, né, foi feita após o lançamento, então, se a pessoa esperou 5 anos após o lançamento, quando deu 5 anos e 1 dia ela foi lá e pagou, ela não tem direito à restituição daquele valor que foi pago. Já no caso da decadência, que é feita antes, que acontece antes do lançamento, a pessoa tem direito sim à restituição. Então é bom verificar a questão da legislação, mas a decadência dá direito à restituição do valor que foi pago, porque o crédito não existiu, ele foi feito antes do lançamento. E, como o inciso 6º, aí a gente tem a conversão do depósito em renda. O que é isso? Lembra lá do depósito do montante integral do crédito tributário, que é uma causa suspensiva do crédito tributário? Ele vai entrar aí, então, se você fez o depósito e aí você perdeu a ação que discutia sobre aquele valor, então vai se converter aquele depósito em renda para o Estado, e aí o Estado vai excluir aquele crédito tributário que estava sendo discutido naquela ação, correto? Bom, continuando, nós temos o inciso 7º, que é o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto do artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. O que é isso? Bom, um lançamento por homologação. No lançamento por homologação, o contribuinte ele vai lá, faz o cálculo e paga. E aí, se o pagamento foi feito e a homologação veio depois, então está extinto o crédito tributário. No inciso 8º, nós temos a consignação em pagamento nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 164. Importante dar uma lida nesse artigo 164 do CTN, que é
no caso, a consignação em pagamento, ela vai ser uma ação para pagar quando o Estado não quer receber. Então, imagina, você sabe que você deve um tributo e você está morrendo de medo de ter que pagar multas e juros. E o Estado não desenrola, não sabe qual, não quer saber de receber seu valor e você quer pagar. Você vai, entra com uma ação de consignação em pagamento e aí você vai pagar, né? É um pagamento e ele vai extinguir o crédito tributário. Claro que dentro da ação vai ser discutido toda a questão relativa aos valores, mas é uma forma de pagar quando o Estado não tá te dando condições de pagar, né? Ou seja, ele não quer receber, vamos dizer assim. No inciso 9º, nós temos a decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa. Então, ela não vai mais ser objeto de ação anulatória. E no inciso 10º, a gente tem a decisão judicial passada em julgado. Esses dois incisos, eles trazem decisões que não cabem recurso. Então, o inciso 9 e o inciso 10, quando a decisão não cabe recurso, ela extingue o crédito tributário. Uma decisão judicial que diga que aquele crédito tributário não existe ou que você não deve, que ele é indevido, então, se é uma decisão judicial passada em julgado, transitada em julgado, ela não cabe recurso, portanto, ela extingue o crédito tributário. E no inciso 11, a gente tem a dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Isso seria ótimo se essa lei tivesse sido criada. Então, não foi regulamentado ainda, portanto, não é possível utilizar o inciso 11 para pagamentos de crédito tributário. Sobre a exclusão do crédito tributário, tem apenas duas hipóteses previstas no CTN. E aí vai ser a isenção e a anistia. Bom, na nossa apostila está listada lá a imunidade como uma forma de exclusão. Não fala exatamente assim, mas, enfim, não é. A imunidade, ela impede o ente tributante de instituir o tributo. Portanto, o crédito tributário, ele não existe. Então, não se pode excluir o que não existe, não é mesmo? Vamos dar uma explicação mais detalhada de cada uma das hipóteses. Bom, o artigo 175 do CTN prevê as isenções. Então, o que quer dizer? Na isenção, o ente tributante, ele pode tributar. Mas aí, por alguma política de gestão pública, ele vai optar pela renúncia da receita por diversos fatores. A gente tem um exemplo muito clássico que é a Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus, ela é franca porque não há a tributação de produtos industrializados lá. Por que isso foi feito? Por uma questão política de desenvolvimento econômico da região norte do país. Então, o Estado, né, assim entendido como, de uma forma ampla, o Estado, o ente federativo no caso, ele optou por renunciar àquele valor, àquela receita que seria recebida, por uma questão econômica, de desenvolvimento econômico das regiões do país. E aí, nesse caso, no caso da isenção, ocorre antes da prática do fato gerador. Então, ele vai se referir a um crédito tributário que é decorrente da obrigação de pagar tributos. E aí a gente tem vários tipos: geral, específica, total, parcial, autônoma e heterônoma. Então, sobre esses tipos de isenção, nós temos que a isenção geral, que é vindo através de lei. Ela é geral, ela não vai especificar nenhuma situação. E a gente tem como exemplo o imposto de renda, que não é cobrado sobre caderneta de poupança. Isso já vem escrito na lei, falando que o imposto de renda não é cobrado sobre caderneta de poupança. Tem alguma... Não tem especificidade. Bastou ser caderneta de poupança, não tem imposto de renda. Já a isenção específica, ela vai ser uma isenção que não tem outro nome, específica. Ela vai ser sobre uma atitude do contribuinte. E aí ela só vem através de requerimento, então ela é feita mediante despacho. Qual o exemplo disso? A gente tem, por exemplo, o IPVA, que ele é um imposto que é cobrado
sobre a propriedade de veículos automotores, porém, o deficiente, ele tem direito à isenção do IPVA, ele tem direito. Então, ele vai lá, compra o carro e aí ele solicita a isenção do seu IPVA. Pode ocorrer um deficiente ter o carro, ter o veículo e pagar o imposto? Pode. Por quê? Porque ele não solicitou a isenção. A isenção, ela tem que ser solicitada e ela vai ser dada especificamente para aquela pessoa, para aquela situação fática, né? E a isenção, ela pode ser também total, e aí vai ser sem restrições, sem nenhum tipo de restrição, então não há muito o que se falar em relação a isso, ou parcial. E aí na redução parcial, na isenção parcial, ela vai incidir sobre, por exemplo, a redução da base de cálculo daquele tributo. Então, ela vai trazer um efeito financeiro no final no valor do tributo, mas não vai ser naquele valor total, ele vai ser uma isenção parcial. A isenção pode ser também autônoma, ou seja, a mesma autoridade jurídica que constituiu e tem direito de cobrar aquele tributo é quem está dando aquela isenção. E aí vai divergir da heterônoma, porque a autoridade que vai conceder aquela isenção, ela é diversa, ela é diferente daquela que constituiu e tem o direito de cobrar. Como exemplo disso, a gente tem os tratados internacionais, que são feitos, e aí o tratado é feito por uma entidade que não é a mesma que tem o direito de instituir e cobrar o tributo. Portanto, são autoridades heterônomas, diferentes. A segunda parte do artigo 175 fala sobre a anistia, a segunda opção de exclusão do crédito tributário. Ela vai ocorrer após a prática do fato gerador e aí decorrente do não cumprimento da obrigação de pagar. Ou seja, houve o fato gerador, houve o tributo e não foi pago. Então, ela se caracteriza como um perdão da multa. E aí a gente tem uma discussão doutrinária sobre ser uma exclusão, uma forma de exclusão do crédito tributário, porque ela, no caso, só vai extinguir a multa, ela não vai extinguir o crédito tributário, ela só vai dar o perdão. E aí, nesse caso, a definição é que ela extingue o crédito cuja origem é a obrigação de pagar multas decorrentes de infrações à legislação tributária. Então, ela não exclui o crédito tributário, ela exclui a consequência do não pagamento do crédito tributário. E aí é importante também a gente falar que imunidade, ela é diferente de isenção. Por quê? Porque na imunidade a gente não tem a possibilidade de tributar, porque é uma proibição que existe desde o início. Como a gente trabalhou na nossa última aula, no artigo 150 da Constituição, nós temos lá as imunidades. Então, a gente tem imunidade recíproca e as imunidades gerais tributárias que estão listadas lá. Aquelas imunidades não dão possibilidade de tributar. E aí, é importante falar que a isenção, o governo pode tributar. Ele só opta por não cobrar. Há o tributo, há o fato gerador. Na imunidade, não. Já desde o início ele não existe. E a imunidade, é importante falar também que ela é apenas, ou em sua maior parte, sobre impostos. Mas a gente tem aí exceções de algumas taxas que estão listadas na nossa apostila. E são do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Então, é importante dar uma olhadinha, mas assim, é somente a título de curiosidade. Porque essa questão, são questões muito pontuais. E aí, bom, caso tenham interesse, né, fica aí a dica para olharem na Constituição. Só lembrando, imunidade é diferente de isenção. Bom, espero que estejam acompanhando bem a exposição até aqui. Caso tenha alguma dúvida, perguntem nos nossos canais de atendimento e também no chat que a gente disponibiliza nos horários descritos dentro da nossa sala virtual. Contamos com vocês para um bom andamento do curso e para a formação de ótimos profissionais. Bom,
Sobre os tributos em espécie, eu peço que vocês leiam as páginas 53 até 63 do nosso caderno didático, porque é basicamente ler e compreender mesmo. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar numa aula muito maçante. Se preparem para o seminário, e que vai envolver todos esses tributos que estão na apostila e ainda mais alguns que foram adicionados. Eu conto com vocês por uma ótima apresentação, através da apreensão de todos os conceitos apresentados nessa disciplina. Assim, a gente finaliza a nossa terceira e última aula da disciplina de Direito e Legislação Tributária do curso de Bacharelado em Administração Pública do SEAD e FNMG. Eu espero que nos encontremos em outras oportunidades. Até a próxima!